Fala galera, hoje a gente vai falar de Provérbios 28, só de um versículo. Gente, Provérbios 28 é muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Na minha avaliação, Provérbios 28 tem dois temas principais. A relação que existe entre a sociedade e os seus governantes e riqueza adquirida de maneira indevida. São temas que são bem recorrentes no livro de Provérbios, então a gente vai ler várias vezes sobre isso. Mas nesse vídeo de hoje, nessa análise de Provérbios 28, eu não vou falar de nenhum desses dois temas. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e já deixa o seu curtir. Se você já assistiu algum vídeo, você sabe que isso ajuda muito a gente a fazer com que outras pessoas conheçam esses vídeos desse estudo de Provérbios. Eu entendo, a gente entende aqui que ajudar as pessoas a interpretar a Bíblia de uma maneira um pouco mais íntima com Deus, com um pouco mais de direção do Espírito Santo, é um bom propósito e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, se você se conecta com isso, se inscreve no canal e deixa o seu curtir. Preciso admitir que Provérbios 28 foi um capítulo com o qual eu me conectei demais. Eu sempre começo lendo o capítulo, estudando, vendo o que outros teólogos falaram sobre os versículos que me chamaram mais atenção ou que eu tive alguma dúvida, leio em outras versões, em outras traduções da palavra. E Provérbios 28 foi um capítulo que me chamou muito a atenção alguns textos. Normalmente, quando eu estudo, eu escrevo alguma coisa e posto lá no blog. Se você já viu algum dos nossos vídeos, você sabe disso. E dessa vez eu não consegui escrever um post, eu escrevi 3 posts e do último versículo eu nem falei do versículo todo. São ensinamentos muito ricos que a gente tem em Provérbios 28, então eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e também dos textos, dos links que estão aqui na descrição do vídeo lá para o blog. Um dos versículos que me chamou muito a atenção de Provérbios 28 foi o versículo 4. No versículo 4 a gente lê o seguinte: os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Eu entendo que na nossa vida, as escolhas que nós fazemos vão determinar como a nossa vida vai seguir. Então, cada escolha que você faz na sua vida determina o rumo aí que você vai tomar da sua vida, né? Escolhas importantes determinam um pouco mais, escolhas menos importantes determinam um pouco menos. E quando você se tornou um cristão, aí, sinceramente, não estou entrando no mérito se você escolheu isso ou não, ou se você foi capturado pela graça de Deus. É um outro tema esse para a gente estudar um outro dia. Mas a partir do momento que você se tornou cristão, algumas coisas mudaram na sua vida. A maneira como você enxerga algumas coisas mudou. E o que Salomão está falando aqui é que ou a gente vai atender ao chamado da lei do Senhor, ou a gente vai ignorar a lei do Senhor e vai fortalecer os ímpios. É o que ele fala aqui, né? Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. E quando nós guardamos os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, o que Salomão está nos dizendo é que nós vamos contender com o ímpio. E isso é uma escolha que nós fizemos. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, algumas coisas que acontecem no mundo nós não vamos concordar. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, então, algumas coisas que acontecem no mundo, que vão totalmente contra aquilo que o Senhor nos ensina, nos causa algum tipo de desconforto, ou como Salomão diz aqui, faz com que nós contendamos com os ímpios. O que me parece que Salomão está dizendo aqui é que quando nós nos tornamos cristãos, quando nós decidimos seguir a lei do Senhor, inevitavelmente, em algum ponto da nossa vida, nós vamos entrar em discordância com o ímpio, com o caminho que o ímpio segue, com o estilo de vida, com as coisas que ele pratica. Quando eu leio Salomão escrevendo aqui que nós vamos contender com o ímpio, o que eu entendo é que, cedo ou tarde, em algum momento nós vamos tomar uma posição cristã de acordo com o que diz a palavra do Senhor, e isso vai ir totalmente contra o que o mundo prega, o que o mundo diz. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse versículo foi justamente a palavra contender. Eu fui olhar o original da palavra e me parece que João Ferreira de Almeida mais uma vez acertou e escolheu uma palavra muito bem colocada ali
Porém, dessa vez, a versão revista e atualizada da versão Almeida, apesar de não ser a versão que eu mais gosto ali, ela usou uma palavra muito interessante. Ela diz o seguinte: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Ao invés de usar a palavra contenda, na versão atualizada a gente tem a palavra indignar-se, indignação, se indignam contra ele. Olhando aqui para uma versão um pouco mais contemporânea, realmente, me parece que as duas palavras fazem sentido, porém o nosso uso de contenda se tornou um uso muito mais relacionado à briga, muito mais relacionado a algo um pouco mais sério do que a indignação, ou um pouco mais veemente do que a indignação. E me parece que a versão atualizada acertou muito aqui quando diz que em algum momento das nossas vidas, se nós seguirmos os ensinamentos do Senhor, nós vamos nos indignar com o caminho do mundo. O caminho do mundo vai por um lado e o caminho de Cristo vai justamente na contramão desse caminho. Por isso que algumas pessoas dizem que Jesus é uma contracultura, tudo que Jesus ensinou é uma contracultura, porque olhava para a cultura daquela época, olha para a nossa cultura até hoje e vai na contramão disso. Então, enquanto o mundo fala, odeie o seu inimigo, Jesus vem e fala, olha, ame o seu inimigo e interceda por ele, ore por ele. Enquanto o mundo naquela época falava, olha, os judeus são os filhos de Deus e os samaritanos não, então é importante que nós não tenhamos comunhão com os samaritanos, Jesus faz justamente o contrário. O que eu quero dizer é, se seguimos as leis do Senhor, se seguimos os ensinamentos de Cristo, em um determinado momento, vamos nos indignar contra o mundo. E o que eu quero dizer é que isso vai afetar os nossos relacionamentos em algum momento. Em algum momento nós teremos que nos posicionar como cristãos e o mundo talvez fique chocado, o mundo talvez fique bravo, o mundo talvez também fique indignado. E aqui eu não estou advogando que você deve brigar com as pessoas, impor aquilo que você entende como verdade da Bíblia para as pessoas, ou sentir-se superior às pessoas por seguir os ensinamentos de Jesus. A gente falou sobre isso no vídeo passado, né? Sobre humildade. Então não é isso que eu estou dizendo. Eu não acredito que devamos colocar a nossa opinião ou impor a nossa opinião para as pessoas. Acredito, inclusive, que a igreja já teve a sua reputação muito manchada no passado por tentar impor o seu ponto de vista sobre outras pessoas. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que nós devemos dar o exemplo, é que nós devemos olhar para o caminho que o mundo vai e sim, muitas vezes nos indignarmos com isso. Eu acredito ainda que nós devemos fazer isso da mesma maneira que Cristo fez. Você já sabe, eu sempre tento conectar aquilo que a gente está lendo no Velho Testamento com os exemplos de Cristo ou com os exemplos neotestamentários, porque eu acredito que a Bíblia fala de uma coisa só. A Bíblia fala daquilo que Jesus veio nos ensinar. Cristo consegue resumir toda a palavra em alguns ensinamentos. Então eu sempre tento conectar aquilo que a gente está aprendendo, por exemplo, em Provérbios, com o que Jesus vai nos ensinar. E Jesus tem um exemplo da vida dele que é muito peculiar e fala muito sobre isso, né? Aqueles que seguem a lei de Deus, a lei do Senhor, cedo ou tarde vão se indignar contra o caminho do mundo. E aqui eu estou parafraseando, entendendo de uma outra maneira o que Salomão colocou, né? Eu digo do exemplo de João 8, quando uma mulher é pega em adultério e alguns dos fariseus chegam para Jesus e perguntam o que deveriam fazer com ela. E daí Jesus, você já conhece a história, né? Jesus fala o seguinte, fala, olha, aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E daí tem um texto na palavra muito interessante. A gente lê lá em João 8, versículos 10 e 11 o seguinte. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Olha que interessante esse exemplo de Cristo. Ele indignou-se contra o sistema dos fariseus que diziam apedrejem a mulher, quando ele diz o seguinte, olha, então aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Essa foi uma maneira de Jesus se indignar contra aquele sistema que colocava uma pessoa como melhor que a outra, dizendo que aqueles que eram santos, que não tinham pecado, poderiam apedrejar uma pobre coitada pega em adultério. E pobre coitada aqui, estou dizendo não no sentido pejorativo, óbvio, é só uma força de expressão. Aquela mulher pega em adultério, então Jesus se indigna contra aqueles homens, dizendo, bom, o que não tem pecado, então seja o primeiro a atirar a pedra. Veja que Jesus fez isso de uma maneira muito pacífica. Jesus não gritou, Jesus não brigou com essas pessoas, Jesus não precisou declarar guerra, Jesus não precisou contender no sentido que nós entendemos hoje. E veja novamente, não estou dizendo que a tradução de João Ferreira de Almeida estava errada. A palavra contender se encaixa muito bem no contexto. Uma atualização dela, como a Almeida Revista Atualizada faz, é indignar-se. Eu concordo que para nós fica mais fácil de entender assim. Então Jesus se indignou sim contra os fariseus, contra o sistema que reinava ali e diz, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então ele se indignou contra aquelas pessoas de uma maneira muito pacífica, na minha opinião, dando exemplo de como nós hoje devemos fazer isso. E Jesus também se indignou contra o pecado da mulher, porque ele vira para a mulher e fala assim, olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Veja que Jesus, novamente de uma maneira muito amorosa e pacífica, ele se indigna contra o pecado daquela mulher. Ele não aceita aquele pecado no sentido de concordar que ela deveria fazer aquilo, mas ele não condena a mulher, ele a ama. Ele, com toda a empatia que lhe era cabível, que lhe era comum, ele diz, olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então note que Jesus se indignou contra aquilo que não estava de acordo com o que ele veio nos ensinar. E eu creio, sinceramente, que da mesma maneira, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, em algum momento nós vamos nos indignar contra aqueles que não seguem as leis do Senhor. Porém, um de nós pode ler essa passagem de Provérbios 28 e entender que deve brigar com as pessoas, que deve colocar a sua opinião quando vê algo de errado de uma maneira muito veemente, de uma maneira onde as pessoas entendam de um jeito ou de outro que a lei do Senhor diz. Mas não é esse o exemplo que eu vejo em Cristo. O exemplo que eu vejo em Cristo é um exemplo muito amoroso, muito pacífico, mas ao mesmo tempo de indignação contra um sistema que ia contra o que o Senhor tinha colocado em seu coração, aquilo que ele veio nos ensinar, aquilo que ele tinha que passar para a humanidade. Existem maneiras da gente se indignar contra o sistema do mundo. Existem maneiras da gente mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor. Uma delas, sim, é gritando a palavra de Deus e dizendo que todos são pecadores e que deveriam se arrepender, pois vão para o inferno. Eu não condeno essa abordagem, não é a abordagem que eu prefiro. Olhando para Jesus, eu vejo que ele amou as pessoas que eram diferentes, ele amou as pessoas que não seguiam os seus caminhos e com muito amor as ensinou, tentou trazê-las para a verdade daquilo que o Senhor estava tentando nos ensinar. Eu sei que às vezes Jesus não fez isso, que às vezes Jesus chegou no templo derrubando as mesas e expulsando aqueles que vendiam algumas coisas, mas note que Jesus fez isso contra os religiosos da época. Jesus não fez isso contra aqueles que não o conheciam, que não conheciam os seus caminhos, que não conheciam a lei de Deus. Ele fez isso contra aqueles que, dizendo-se religiosos, iam contra o que o Senhor pedia. Então veja que Salomão diz, eu vou reler o que ele diz. Ele fala o seguinte, os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Então quando Salomão está falando do ímpio aqui, eu creio que está falando muito do que Jesus fez, né? Para aquelas pessoas que não conheciam a lei do Senhor, ele demonstrou com amor a sua indignação.
E algumas vezes, para aqueles que se diziam religiosos, que se diziam seguidores fiéis da lei do Senhor, ele, com um pouco mais de veemência, trouxe repreensão. Por fim, o que eu quero dizer é que sim, existe algo que vai acontecer nas nossas vidas cedo ou tarde. Nós vamos discordar do caminho dos ímpios. Nós podemos fazer isso de uma maneira amorosa, como Cristo fez, ou podemos fazer isso de uma maneira que espante as pessoas, que afaste as pessoas dos caminhos do Senhor. A escolha vai ser nossa. Eu escolho seguir o exemplo de Cristo, que para aqueles que não conheciam ao Senhor, com todo o amor, ele se indignou, mas mostrou qual era o caminho da verdade, fazendo com que as pessoas se aproximassem dele. Bom, você já sabe, essa é só a minha interpretação de tudo que eu leio na palavra, de um único versículo que eu tentei conectar com um exemplo de Jesus. Pede a orientação do Espírito Santo, vê o que o Espírito Santo vai te falar em relação a isso. Eu não sou dono da verdade, eu não sei de todas as coisas, mas o Senhor sabe. Então, leia Provérbios 28, leia esse versículo que nós meditamos e peça em oração a orientação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai falar muito com você. Eu falei só de um versículo de Provérbios 28. Se algum outro versículo te chamou a atenção, eu peço que você deixe seu comentário aqui falando qual foi o versículo e por que esse versículo te chamou a atenção, ou o que foi que o Senhor colocou no seu coração quando você leu esse versículo. A nossa discussão vai ficar muito mais legal, vai ficar muito mais rica e muito mais gente vai aproveitar essas informações que são tão importantes da gente compartilhar. A gente está falando da palavra de Deus. É importante que a gente compartilhe aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. No mais é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado a entender um pouco mais a palavra. Deus abençoe a sua vida, paz!